Olá, amigos da TV Justiça. Vocês já sabem, os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. Plenárias está começando. E hoje, com os destaques das sessões dos dias 23 e 24 de outubro de 2013, Karina, vários temas diferenciados marcaram os debates dos ministros no plenário. Os embargos de declaração, os vários embargos de declaração que foram apresentados naquela ação que o Supremo julgou sobre a demarcação das terras indígenas Raposa, Serra do Sol, foi o grande destaque da semana e também o início do julgamento, na verdade, a retomada do julgamento da ação de duas ações diretas de inconstitucionalidade que versavam sobre precatórios, que nesse ano ainda o Supremo julgou parcialmente inconstitucional a emenda que criou um novo regime de pagamento dos precatórios, que é a emenda constitucional número 62 de 2009. Os ministros, nessa semana, eles retomaram o julgamento para discutir sobre a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade. O julgamento não foi finalizado, mas foi discutido, pelo menos com o voto do ministro Luiz Fux, na sessão da quinta-feira. E outros temas também envolvendo o direito penal. Temos menos uma ação penal tramitando no Supremo Tribunal Federal, ao contrário do que a gente sempre verifica, que as ações os inquéritos são transformados em ações penais. Essa semana nós tivemos uma absolvição de um deputado federal, extinguindo-se, portanto, uma ação penal que tramitava aqui no Supremo. Temas bastante interessantes nessa semana do Supremo Tribunal Federal. Então, como sempre, vamos fatiar os temas, começando com a sessão plenária da quarta-feira. Como a Karina já adiantou, o plenário do STF julgou naquela tarde vários embargos de declaração questionando a decisão do Supremo de 2009 sobre a demarcação das terras indígenas Raposa, Serra do Sol, em Roraima. O relator da ação, ministro Luiz Roberto Barroso, negou o provimento à maioria dos embargos. No total, eram 7 embargos de declaração contra 19 condicionantes estabelecidas pelo tribunal. Entre os embargantes que questionam a decisão do Supremo estão fazendeiros, comunidades indígenas, o estado de Roraima e o Ministério Público, que alega que a decisão do Supremo é favorável à União, em detrimento dos direitos indígenas. O Ministério Público suscita, como primeiro tópico dos seus embargos de declaração, a questão da validade e natureza das condicionantes incorporadas ao acórdão. Porque suscita uma questão prejudicial acerca das condições incorporadas ao dispositivo do acórdão por proposta do ministro Menezes Direito. Escreve a doutora Débora Duprá, entre aspas, não cabe ao Supremo Tribunal Federal, a partir de obter dictum lançado em voto proferido em sede de processo subjetivo, traçar parâmetros abstratos de conduta, máxime em contexto em que os mesmos não foram sequer objeto de discussão no curso da lide. As condições em tela são elementos que a maioria dos ministros considerou pressupostos para o reconhecimento da demarcação válida, notadamente por decorrerem essencialmente da própria Constituição. Na prática, a sua inserção no acórdão pode ser lida da seguinte forma: se o fundamento para se reconhecer a validade da demarcação é o sistema constitucional, a Corte achou por bem explicitar não apenas esse resultado isoladamente, mas também as diretrizes desse mesmo sistema, que conferem substância ao usufruto indígena e o compatibilizam com outros elementos igualmente protegidos pela Constituição. Na esteira da proposta do ministro Menezes Direito, a maioria entendeu que não era possível pôr fim ao conflito fundiário e social que lhe foi submetido sem enunciar os aspectos básicos do regime jurídico aplicável à área demarcada. Nesse sentido, as condições integram o objeto do que foi decidido e fazem coisa julgada material. É muito importante esse ponto,
o Supremo Tribunal Federal estava reconhecendo o direito das comunidades indígenas à demarcação daquela terra indígena, Raposa Serra do Sol, com base na Constituição em dispositivo constitucional. Mas o Supremo entendeu que não era suficiente decidir apenas aquela questão procedente ou improcedente à ação popular. O Supremo entendeu que ele, já que estava decidindo com base no sistema constitucional, deveria explicitar todo o sistema constitucional incidente na matéria, e não apenas a questão isolada da demarcação, que era o objeto da ação popular. Não foi por outra razão, aliás, que o tribunal substituiu a improcedência do pedido pela procedência parcial. Como observou a ministra Carmen Lúcia, que hoje não está presente por estar representando o tribunal em um compromisso internacional no México, o que se fez foi acolher o pleito para interpretar os atos impugnados à luz das disposições constitucionais pertinentes ao tema. O presidente da Corte, ministro Joaquim Barbosa, e o ministro Marco Aurélio acolheram um recurso do Ministério Público por entenderem que o Supremo agiu como legislador ao definir as condições para o reconhecimento constitucional da reserva. Eu peço vênia ao eminente relator e aos que o acompanham para acolher os embargos com efeitos infringentes, tal como fez o ministro Marco Aurélio, por entender que realmente o tribunal extrapolou, o tribunal traçou parâmetros excessivamente abstratos e completamente alheios ao que foi proposto na ação originariamente. O tribunal agiu como um verdadeiro legislador. Dentre os esclarecimentos prestados, ficou estabelecido que as escolas públicas, bem como outros serviços à comunidade, devem ser mantidos e realizados sob a liderança da União. A construção de vias dentro da reserva também será permitida se for beneficiar a população. Em caso de disputas indígenas por terras, a FUNAI e as comunidades devem resolver o problema. Não se trata, portanto, de ouvir a sua opinião, mas de dar a ela o caráter definitivo que qualquer escolha existencial deve ter, infensa à imposição externa por parte da União, das denominações religiosas ou de quem quer que seja. O relator destacou ainda que essa decisão do Supremo não tem caráter vinculante. Todos os outros ministros acompanharam o voto do relator. A opção que o tribunal tomou para decidir a demarcação da reserva Raposa Serra do Sol não produz uma transformação da coisa julgada em ato normativo geral e abstrato, vinculante para outros eventuais processos que discutam matéria similar. Os ministros ainda analisaram o embargo das comunidades indígenas, que questionava a decisão que determina a obrigatoriedade de permissão da União para realizar atividade de garimpo. O relator deu parcial provimento para esclarecer que a atividade de exploração não é restrita aos índios, mas que todos devem ter autorização da União, com exceção dos índios que têm o extrativismo presente em sua cultura. Karina, são vários pontos que foram abordados. Não há caráter vinculante no que foi decidido no plenário do Supremo Tribunal Federal, nesse caso especificamente. Nesse caso específico, porque se trata de uma... Na verdade, ele foi classificado como petição, mas tratava-se de uma ação popular. E em sede de controle de constitucionalidade, vamos dizer assim, as decisões proferidas pelo Supremo, nesses casos concretos, não há efeito vinculante de toda forma. O efeito vinculante existe quando o Supremo julga, por exemplo, uma ação direta de inconstitucionalidade, que é o que nós vamos ver no caso dos precatórios, que pode ter, que vai haver o efeito vinculante em razão do que a própria Constituição já determina, mas nesse caso, o ministro Luiz Roberto Barroso foi bastante enfático e todos os ministros acabaram concordando que essas regras, as 19 condicionantes existentes no julgamento dessa demarcação
demarcação das terras indígenas Raposa Serra do Sol valem apenas para essa comunidade indígena, para essa reserva, e não para outros casos, como já chegou até o Supremo um questionamento dizendo que a decisão do Supremo estaria sendo violada. Não, esse foi um ponto que foi reforçado e um esclarecimento que foi feito. Porque, como a gente sempre diz, embargos de declaração trata-se de um recurso em que busca esclarecer alguns pontos omissos, que o acórdão deixou de se manifestar, obscuros, que não ficaram bastante claros, ou quando houver uma contradição dentro daquele acórdão, como, por exemplo, o relator vem numa fundamentação e decide de forma absolutamente contrária. Então, são pontos que são colocados para se esclarecer efetivamente se houve mesmo essa omissão, essa contradição, ou se paira uma dúvida. Nesse ponto do efeito vinculante, ficou bastante claro e ficou esclarecido que não há efeito vinculante, a decisão vale apenas para esse caso, reserva Raposa Serra do Sol. Vamos agora, então, para a sessão plenária da quinta-feira. Os ministros absolveram por falta de provas um deputado federal acusado de desobediência à ordem judicial quando era secretário de saúde de uma cidade na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E o plenário também, naquela sessão, rejeitou um pedido feito por um cidadão de Suzano, em São Paulo, para anular o julgamento da ação penal 470. Os ministros rejeitaram o pedido de um cidadão que queria anular o julgamento da ação penal 470. O autor, que não faz parte do processo, alegou o constrangimento ilegal dos réus por não ter sido assegurado o direito de defesa. O relator, ministro Luiz Fux, negou o pedido, alegando que a ação é incabível. A decisão foi unânime. É uma proposição absolutamente inepta, descabida, totalmente inadequada. Eu neguei seguimento imediato ao habeas corpus, e assentando que o habeas corpus é incabível quando impetrado em face de ato dos ministros do Supremo Tribunal Federal, de órgão fracionário da Corte ou do seu pleno, citei os precedentes. Em caso, a impetração atribui ao pleno do Supremo Tribunal Federal um constrangimento ilegal em razão da ameaça ao status libertatis dos réus condenados na ação penal 470, caso do mensalão. Então, assentei, a impetração é manifestamente incabível, consoante mesmo enunciado da súmula 606, que dispõe não caber habeas corpus originário para o Tribunal Pleno, decisão da turma ou do plenário proferido em habeas corpus no respectivo recurso. Então, diante da manifesta inadequação da via manejada, eu estou propondo que se negue o provimento desse agravo regimental. O plenário ainda absolveu o deputado federal Alexandre Rubio da acusação de falsidade ideológica e desobediência à ordem judicial. O deputado, então secretário de Saúde de São Leopoldo, na Grande Porto Alegre, foi denunciado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul por ter mentido que teria encaminhado internação de um paciente em um hospital da cidade. Para o relator, ministro Teori Zavascki, faltam provas para demonstrar a culpa dos crimes atribuídos ao réu. Esses erros indesejáveis, mas nem sempre evitáveis, não podem ser encarados por si sós como delitos de falsidade ideológica, que supõe, como já afirmado, a presença do dolo, ou seja, da vontade livre, desimpedida de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes. Ausente o dolo, não se admitindo forma culposa, inexiste o crime, como que a informação seja mesmo inverídica, mesmo que a informação seja inverídica. Ante o exposto, nos termos do parecer da Procuradoria-Geral, julgo improcedente a denúncia oferecida contra Alexandre Rubio Rosso da acusação pelos delitos do artigo 299, parágrafo único, falsidade ideológica, e 330 do Código Penal, nos termos do artigo 3863 do Código Penal. Na redação dada pela Lei 11.719, esse é o voto, senhor presidente. Os ministros discutiram sobre a questão de ordem referente ao pagamento de precatórios, que são títulos da dívida pública reconhecidos por decisão judicial definitiva. A questão de ordem poderia modular a decisão do plenário de março deste ano, que derrubou parte da emenda constitucional que alterou o regime de pagamento de precatórios. No caso dos precatórios, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ainda que inconscientemente, alimentou a inadimplência do poder público. E isso está no voto do ministro Aires Brito. É que o não pagamento de precatório, desde que despido do dolo, tornou-se prática que não envolve qualquer custo. Basta que o gestor invoque as limitações da realidade traduzidas
na reserva do possível, para que a possibilidade de intervenção seja afastada. Em poucas palavras, o custo do não pagamento de precatório, isto é, intervenção, que existia em estado potencial na legislação brasileira, foi reduzido a absolutamente zero. É preciso romper esse círculo vicioso. Se a intervenção federal não é medida adequada para quitar todos os precatórios pendentes, é medida adequada a criação de uma rede de incentivos que estimule o adimplemento do poder público contra os seus débitos reconhecidos em juízo. A possibilidade de intervenção a despeito de dolo retira o gestor público da zona de conforto que até hoje desfruta. O texto constitucional, aliás, sequer menciona requisitos subjetivos para a intervenção federal, limitando-se a apontar o descumprimento de decisão judicial como autorizador da medida. Concluo, portanto, que na eventual situação de chegarmos ao exercício que, ora, eu proponho seja fixado em 2018, sem que os estados e municípios tenham honrado as suas dívidas ou sem que tenham viabilizado formas alternativas e no próprio teor do voto, uma série de alternativas sugeridas pela parte autora e já implementadas, por exemplo, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, cujos precatórios serão integralmente pagos no final, se não me engano, no final desse ano ou do próximo ano, com a utilização de depósitos judiciais. Tenho quase certeza que essa é uma regra absoluta para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e estou citando esse tribunal por ser oriundo dessa unidade da Federação e ter o conhecimento prático. Então, eventualmente, se chegar a esse final dessa modulação temporal, que, no meu modo de ver, ela está fixada dentro da razoabilidade, da proporcionalidade, e que não haja nenhuma viabilização de formas alternativas descritadas, que seja aplicado de imediato o artigo 100 da Constituição da República, bem como seja cabível a intervenção federal ou estatal, no caso dos municípios, de modo a garantir a efetividade da Constituição da República e a credibilidade do Supremo Tribunal Federal. São essas as proposições que eu faço, senhor presidente, em termos de modulação, submetidas ao crivo bem mais profícuo do professor e o ministro Roberto Barroso. Após o voto do relator, ministro Luiz Fux, o ministro Luiz Roberto Barroso pediu vista para analisar melhor a ação. Considero que este é um problema que vem de longe e é muito grave, e eu concordo com o eminente relator para a questão de ordem, de que a posição de conforto que a Fazenda Pública vem mantendo ao longo dos anos, em que o pagamento não traz nenhuma consequência jurídica, evidentemente não deve prevalecer. Mas gostaria de levar em conta também as informações que recebi de que, a partir da emenda 62, houve como que uma saída de uma certa inércia que havia durado por muito tempo. De modo que, por esta razão, presidente, eu gostaria de pedir vista desse assunto. Os ministros negaram provimento a um recurso em habeas corpus que pedia a revogação de pedido de prisão preventiva em razão do pedido de extradição feito pelo governo da Argentina. A defesa alegou que o acusado não teve a oportunidade de se defender. Bom, portanto, destaque da sessão plenária da quinta-feira. Karina, um destaque, portanto, da semana importante é justamente a modulação dos efeitos em relação aos precatórios. Mas nós tivemos o início da discussão, a apresentação já do posicionamento, tema bastante complexo, na verdade, mas a discussão continua. A discussão continua porque o ministro Luiz Roberto Barroso pediu vista, considerando a gravidade, a seriedade que o tema exige. Os ministros, em março de 2014, como vimos na reportagem, julgou parcialmente procedente uma ação direta de inconstitucionalidade que questionava justamente essa nova forma de pagamento dos precatórios. Esse regime especial que se criou com pagamento parcelado em até 15 anos, uma diferença de juros e correção nesses valores que são depositados, uma forma de pagamento por meio de leilão, enfim, várias circunstâncias que foram colocadas nesse novo regime foram consideradas pelos ministros como inconstitucionais. A pergunta que se faz agora é, a partir de quando essa emenda deixa de valer?
desde o início, a partir de um determinado momento, e o ministro Luiz Fux, quando do julgamento em março, ele propôs uma modulação de efeitos para que essa emenda, esse novo regime, pudesse valer por mais um ano. Mas na sessão desta semana, ele propôs na modulação de efeitos que ela passe a valer alguns pontos da emenda, alguns com efeito retroativo desde o início, mas alguns pontos que eles poderiam valer até 2018, portanto, para daqui a 5 anos, alguns, vou insistir bastante nesse ponto, porque não é toda a emenda, mas alguns pontos continuariam prevalentes até 2018, quando então retornaria o estado anterior dessa emenda, que seriam os métodos do artigo 100 da Constituição. Mas o julgamento, como a gente disse, foi interrompido por um voto vista do ministro Luiz Roberto Barroso, e o tema deve voltar a julgamento em breve, já que se trata de uma questão bastante delicada e que envolve orçamento dos estados, dos municípios, para o pagamento desses precatórios. A ideia é justamente que se dê um prazo para que esses entes federativos organizem as suas finanças, paguem esses precatórios e tudo volte ao normal. Mas devemos aguardar ainda o resultado final do julgamento, quando o ministro Luiz Roberto Barroso deverá trazer o seu voto vista com toda a didática que o professor e a eminência, o ministro Luiz Roberto Barroso tem. Vamos aguardar esse julgamento. E claro que o telespectador vai acompanhar. Sem dúvida alguma, vai acompanhar aqui, em direto do plenário ao vivo, nas quartas e quintas-feiras e no plenários ao vivo. O que significa que nós já temos também encontro, portanto, na próxima semana. Obrigado pela sua companhia, como sempre, é claro, aqui na TV Justiça. E continue conosco, TV Justiça. Quem gosta de direito, assiste.